E aí, Thiago, obrigado por ter vindo aí, cara. Quem agradece o convite sou eu. Muito obrigado. Até que enfim. Que isso, obrigado mesmo por ter vindo. O mundo tá em chamas, né? Não tá em chamas de verdade. Quer dizer, tem uma galera jogando fogo no pneu ali. Isso Tem um e outro. Ontem eu fui para Ribeirão Preto, depois do Linha de Frente, na Jovem Pan. A estrada estava bem tranquila para carro de passeio. Né? De São Paulo a Ribeirão, nem na ida nem na volta, não encontrei nenhum incêndio. Só família, meu caminhoneiro com família na estrada. Isso é bom. A galera começou a ir para uma pegada de vão parar o Brasil, né? Mas aí eles perceberam, pô, mano, é ruim se para o Brasil, né? Muita gente se fode, né? Vamos só ficar protestando de maneira pacífica nos quartéis, eles estão indo lá. Também tem nas rodovias, né? Mas agora parece que diminuiu bastante a quantidade de bloqueios, né? Mesmo. Aqui em São Paulo choveu. Pode crer. Bom, fazer um raio-x disso tem vários diagnósticos interessantes. O primeiro deles começou a greve, não é greve, manifestação, que é greve, diferenciar. Greve é quando uma categoria para pedindo melhora nas suas condições de trabalho. Então não foi greve dos caminhoneiros, porque eles pararam em razão do resultado das eleições e de tudo que aconteceu, não só dos resultados. Sim. Então é uma manifestação. Total. É uma manifestação, não é greve, é manifestação. Aí ficou caminhoneiro quando para, a economia brasileira, a riqueza do Brasil para, porque, maldito Juscelino, o nosso meio de escoamento é quase que exclusivamente rodoviário. Sim, o que é estrategicamente para um país muito burro. Não, Juscelino foi realmente uma desgraça nesse sentido. Bom, analisando isso, então para de ter abastecimento, as pessoas não conseguem mais viajar, você tem uma série de problemas com insumos, não só de alimento, mas do próprio combustível hospitalar, ou seja, é um efeito cascata muito grande. Aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes, sempre ele, né? Líder supremo do Brasil. Líder supremo do Brasil livre. do Brasil democrático. A Alemanha Oriental era chamada de República Democrática Alemã, né? Quando ela estava nas mãos da União Soviética, mas tudo bem. Democracia no nome não quer dizer muita coisa. Sim. Bom, aí ele decidiu que a Polícia Rodoviária não está fazendo nada. Tem que tirar esse pessoal de lá. Aí chamou na chincha o diretor-geral, falou, se você não fizer nada, você vai ser suspenso e vai ter multa de 100 mil para quem descobrir a minha ordem. E ainda vai poder usar o choque da minha mãe ligando, ela ligou o dia inteiro hoje, mas eu falo com ela depois. Tá, ela sempre tá. Minha mãe tá preocupada também. Tem muito brasileiro preocupado, na verdade, né? Não foi, a galera não aceitou bem o Lula ganhar. Não. A verdade é essa. Não, e eu trabalho na Jovem Pan ainda? Porra, pior. Você sabe que eu trabalhei na cobertura domingo, antes de voltar para esse diagnóstico, eu saí da Jovem Pan 11h30, ela fica ali na Paulista. Aí teve aquele fuá todo, né? Do Lula ganhou. Aí eu falei, bom, eu vou sair pela Alameda Santos, que a Paulista tá intransitável. E até para ninguém me ver, né? Aí eu tava esperando o táxi, aí passou a galera do Amor Venceu. Tava lá a galera do Amor Venceu. E é fascista! Você vai morrer, fascista! Com muito amor. A galera com muito amor, sempre com muito amor. Né? Um amor, mas nem isso aqui, se fosse eu estava mais feliz. Bom, mas no diagnóstico. Aí pode usar o choque se o pessoal não quiser sair, se o meliante não quiser sair. E é engraçado que o pessoal do Lula, que votou no Lula, sempre chamou a polícia de fascista para tirar, manifestar. E o Boulos também pôs lá o Twitter dele, né? O Boulos parece aquele comediante, né, que faz na Multishow, aquele gordinho, eu esqueci o nome dele. Pô, mas eu vou lembrar, ele faz o Filho Traficante do Tô de Graça. Eu vou lembrar. Paulo Serra, né? Não é. É um que tem a língua... Mas eu vou lembrar, já vou falar. Bom, enfim. O Boulos falou assim, se fosse o MST ou o MTST, a polícia já tinha tratado mal antes. Bom, isso é verdade, digamos assim, né? Mas vamos lá. Por que agora eles querem a polícia? Primeiro, porque é do contra, né? A gente gosta de ver o rival sofrendo tudo aquilo que a gente não acha que merece sofrer. Sim. Esse é o primeiro ponto do pensamento de time.
Mas aí tem uma coisa, por que é que o movimento que vive de manifestação tá chateadinho com a manifestação do caminhoneiro? Primeiro porque é o seguinte, a gente está falando de uma manifestação de trabalhador e do outro a gente está falando de manifestação de vagabundo. Quando o vagabundo para, o trabalhador está trabalhando para manter a vagabundice desse. Agora, quando o trabalhador para, o vagabundo vai viver do quê? Mas por que que o pessoal do MST é vagabundo, assim, por essência, assim? Por que que eles têm que O pessoal que faz manifestar, por exemplo, antes da pandemia, a última grande manifestação deles, eles pararam a Avenida Paulista a troco de nada. Eu não lembro desse dia aí, que eu não sei o que eles estavam reivindicando, assim. Teve um piquete na Avenida Paulista. Mas a questão é a seguinte, por que que as pessoas querem que o MTST, o MST saia da Avenida Paulista, saia da frente do prédio dele, dos prédios empresariais? Porque eles estão protestando por algo totalmente autoritário. Não é porque, vai lá voltar a fazer alguma coisa de útil, porque não tem. Eles vivem disso. Porque se o MTST fosse algo muito sério, ele estaria pressionando a base que ele tem no Congresso ou no governo para fazer a desapropriação de terra ou para fornecer moradia popular conforme a Constituição manda. Ninguém pode praticar autotutela nesse país. Você tem uma demanda, você tomou um dinheiro meu e não me pagou. Eu não posso bater em você até você me pagar. É que assim... Eu tenho que usar os meios do Estado. Legais, e quando eu tenho um movimento, esse movimento ele tem que estar dentro da legalidade. Sim. Eu não posso ter um movimento oficial, que é o que acontece com eles, que promova a inversão do devido processo legal. Mas não é a mesma coisa que está acontecendo com as manifestações agora? Eles não estão pedindo intervenção militar? Então, isso é muito curioso. Isso é muito curioso, tem que ser visto com cuidado. É claro que no direito existe uma figura que chama abuso do direito, Monark. Você tem um direito legítimo. Por exemplo, eu tenho o direito de construir o que eu quiser na minha propriedade. É um exemplo clássico da doutrina francesa do século XIX. Então eu tenho lá a minha propriedade aqui, tenho o meu vizinho com a propriedade dele, o meu vizinho tem a horta dele, que ele vende alface, e eu na minha propriedade eu estou com raiva de ver o meu vizinho prosperar. Então eu ergo um pilar de madeira gigantesco só para bater sombra na plantação do vizinho. Eu estou no meu direito legítimo, a propriedade é minha, eu construo o que eu quiser ali. Mas aquilo só prejudica alguém. Então, é um direito legítimo, mas exercido de maneira abusiva, e todo direito, mesmo que legítimo, exercido abusivamente, se torna um ato ilícito. Esse é o abuso do direito. Toda manifestação que quer causar um impacto na sociedade causa algum tipo de prejuízo. Porque senão você fica em casa, você fica igual o Che Guevara de apartamento, que é aquele cara que fica achando que vai matar o Mussolini com tuitada. Bom. Então, para você fazer uma manifestação, é o que mais tem. Eu falo que você tem estúpido dos dois lados. Você vê, tem gente na manifestação hoje, lá no Sul, em Santa Catarina, se não me engano, fazendo saudação nazista enquanto cantava o hino nacional. É o famoso nazista caboclo. É aquele que Hitler já teria matado antes dele falar oi. Dizem que tem uma saudação militar que é parecida, né? Aí começa, entra naquele... Mas tudo bem. Aí a disputa da narrativa. Pra que fazer uma coisa? Porque é só pra criar, é só pra causar, entendeu? Não precisava, não precisa fazer. Não precisava. Exatamente. Pra eles é ruim. Aí, do outro lado, tem o Che Guevara de apartamento. Nós chegamos em que lugar? Nenhum. Mas voltando à questão que você me fez. Por que o dos caminhoneiros agora é diferente? Toda manifestação causa impacto se ela quer chamar a atenção das autoridades. Mas esse impacto, ele não pode ser um impacto criminoso. Por exemplo, eu quero me manifestar e a minha manifestação tem que agredir alguém em praça pública. Não pode. Sim. Agora, o que o caminhoneiro tem feito no Brasil, tirando a paralisação os imbecis que queimam pneu, estão fazendo realmente arruaça, que não é a regra.
felizmente não é a regra, eles estão parando de trabalhar e deixando o caminhão encostado com um espaço para passar veículo de passeio, ambulância e ônibus intermunicipal. Não, é. O maior problema dessas manifestações era proibir as pessoas de irem e virem. Exato. Então, assim, as pessoas, Impedir quando intervenção está militar. ok... Agora, uma manifestação do MTST, do MST, é para ocupar o espaço público para que ninguém possa ocupar mesmo. Então não tem meio termo. Você não pode entrar, no último que teve na Paulista, você não podia entrar para... eu vou entrar, tem horário para trabalhar. Foda-se. Não pode, está ocupado, está dominado. Segundo, eles fazem isso para qualquer motivo. Eu vou desligar, porque senão eu não vou ter condição de falar. Agora, nesse caso do caminhoneiro, o que aconteceu? Nós tivemos algo inédito no Brasil. É por isso que é difícil falar, né, que eles não têm razão. O que aconteceu na eleição? O Lula ganhou, ok, mas não é só isso. O Lula poderia ter ganhado ou perdido. O problema é que no processo eleitoral a gente teve afrontas descaradas à democracia brasileira. Isso é inegável. Aí você olha o STF. Uma hora não pode prender antes do trânsito julgado. Depois pode. Depois, quando chega a vez do Lula, não pode mais. Primeiro, é o mesmo texto, é a mesma Constituição, desde 88, é um artigo que não foi mexido. 88, 30, menos de 40 anos é o mesmo texto. Como é que pode, não pode, pode de novo e não pode mais uma vez? Como que o texto é o mesmo, a interpretação o texto é o muda, mesmo, né? a realidade e muda é a pelas mesma. mesmas pessoas que interpretaram. Exatamente. Né? Nesse último caso foram as mesmas pessoas. Esse é um exemplo. Depois um outro exemplo. Em 2009 o STF revogou, né, ele falou que a lei de imprensa, que era de 67, se eu não 67, não foi recepcionada totalmente pela Constituição. Que a Constituição, ela garante a liberdade de expressão, ela não modula, qualquer tipo de modulação tem que ser feita pelo Congresso Nacional, de acordo com a Constituição, e quem faz uma modulação é só o Congresso, porque o Judiciário não pode criar regras. Bom, esse problema está aí desde 2009. 2009 derrubaram a lei. Não pode ter. E o que a lei de imprensa falava antes? Ela punha regras para responsabilizar a imprensa. Ela fala, se falar mal de autoridade, tem que pagar tanto. Que é absurdo, né? Aí derrubou em 2013, 13 anos depois, o número é muito engraçado, né? Muito cabalístico e muito... É uma coincidência muito grande. Chega na época da eleição... E veja, a fake news nós estamos discutindo no Brasil já faz 5 anos. Não é um assunto de agora. Começou a eleição agora, o que eu vou fazer com a fake news? Sim, sim. Isso já podia estar decidido lá atrás. Mas o Congresso não fez nada, não fez nada. Aí chega nesta eleição, o que faz? O mesmo ministro, que foi o caso da Carmen Lúcia, que derrubou a lei de imprensa falando que o cala-boca já morreu, nessa falou, olha, o cala-boca já morreu, mas deixa ele falar um pouquinho. Porque se nada daquela lei era recepcionado, o que foi montado no TSE, que foi a verdadeira comissão da verdade, chegou a denúncia, não vou nem citar, já vou mandar, já tomei a decisão. Além de você ferir o devido processo legal, que aí ferir o processo legal, acabou com o Estado de Direito, acabou a democracia. Se eles podem passar por cima da Constituição, já era. Né? Aí então volta agora esses dispositivinhos lá da lei de 67 que eu derrubei há 13 anos atrás. E o povo assistindo isso. Eles fazendo isso à luz do dia, debaixo de um poste ligado. Sem corar. Terceiro ponto. A lei eleitoral fala que o TSE só pode fazer resolução sobre as eleições regulamentando regras feitas pelo Congresso. Porque o Congresso só pode fazer regra até 1 ano antes. Se ele fizer um dia a menos que 1 ano antes, para valer na próxima eleição, não vale, é inconstitucional. E as resoluções, que não criam regras, só regulamentam as regras, elas podem ser feitas até o dia 5 de março.
E a última grande resolução que deu poderes ao TSE foi da segunda semana de outubro. E o povo vendo isso. Antigamente, eu não sei se isso acontecia, mas não tinha isto aqui. O povo não ficava sabendo. Sim, Fez, aconteceu. Para você saber de um processo contra um candidato, de uma coligação de outra, você tinha que ser advogado. Você ia lá no fórum, apresentava a carteira do OAB e tem processo ainda que se você não fosse o advogado do caso, você não via. Hoje todo mundo vê tudo a qualquer hora. Pode crer. Então eles fizeram esses 3 movimentos Como insanos. que eles têm coragem? Como que eles podem? Eles sabem que eles vão... Eu faço a mesma pergunta. Como que eles nada têm coragem? acontece? Por que o Senado fica vendo eles desrespeitando a Constituição e fica... Esse é o segundo ponto. Tinha alguém no Senado trabalhando enquanto o TSE estava fazendo isso? Não, estava todo mundo fora fazendo campanha. Pode crer. Pode crer. Então foi esse negócio de campanha mesmo. Os caras focaram e foda-se as constituições. Aí nós temos o presidente que é candidato, nós temos um Congresso que está cagando para o povo, estão pensando em se reeleger suas bases, no orçamento. Tanto que a única declaração, depois de todo mundo lá aflito, quem pode parar esse desmando? O Congresso. Qual foi a primeira declaração que se ouve do Congresso? Ah, se o Supremo derrubar o orçamento, eu derrubo deles. Eles estão preocupados com o orçamento. Entendi. Esses filhos de uma puta estão preocupados só com o orçamento. Então o Supremo está livre. Por quê? Porque a gente tem um bando de lei de merda, que são contraditórias, uma Constituição ampla pra caralho, Sim. um Congresso que passa 4 anos não resolve o que precisa ser resolvido, porque o assunto de fake news não é que nem estava lá na decisão do Moraes, da Carmen Lúcia. Ah, é um momento excepcionalíssimo. Não, já se sabia disso. Sim, mas você acha que... Você não acha que esse negócio de fake news, essa preocupação que a galera tem com isso, não é só uma desculpa para eles fazerem o que eles estão fazendo mesmo? Totalmente. Que isso sempre existiu. Tá lá no Eclesiastes, né? Não há nada de novo sob o sol. E tem o Essa de Queiroz também no livro Cidade e a Terra, não há nada de novo sob o sol. E o acontecimento é apenas a eterna repetição dos males. Então a mentira sempre existiu. Sempre. Você vê mentira em peça de Shakespeare. Antes de Cristo, você vê mentira para você ganhar cargos políticos nas farsas de Plauto. Então todo mundo sabe que a mentira sempre existiu. Tem mentira até na Bíblia, né? Tem mentira em todo lugar. Sempre foi um problema. O problema é que hoje nós temos esta ferramenta de novo, né, que é uma grande novidade, que se você coloca a mentira, você não precisa mais de propagador, ela se propaga sozinha. E ela se propagando sozinha, além desse fato, que já é algo preocupante, ela não tem barreira geográfica. Ela se propaga sozinha na velocidade da luz para todos os cantos do mundo. Sim, sim. Você não consegue mais segurar. E mesmo que você tenha que desmentir, como é que o desmentido, você vai saber que teve o mesmo alcance que o mentido? Não dá. Então, é uma preocupação. Mas isso aqui também não é novo. Tem no mínimo, tem mais, mas assim, popular do jeito que está, 10 anos. Por que só agora, né, os ministros falam, temos um problema novo, excepcional. Excepcional, 10 anos. É que agora foi que eles perceberam que isso aí muda as eleições pra caralho, assim. Tira o poder deles, desestabiliza o sistema de controle que estava eles se não perpetuando há podem. É um décadas. problema que já existe, o Congresso devia ter resolvido. Se não Mas tivesse dá pra resolvido... resolver? O que resolveria isso? Dá. Tem solução jurídica dentro do devido processo legal para tudo. Então você veja, só para responder o caminhoneiro e fechar essa volta ao mundo que nós demos aqui, eu, na verdade, que eu não paro de É falar... uma conversa, né? O que aconteceu? O povo viu, por quê? Perderam a vergonha, a Constituição sendo tratorada por quem deveria proteger a Constituição. Ora, quem tem que defender a Constituição tratora, rasga a Constituição, Isso não é um golpe? não só a Constituição, a lei eleitoral, a ética, a moral, tudo. E fizeram isso na cara de todo mundo. E quem se levantou para falar contra ainda mandaram calar a boca. Prender, perseguir, fugir para os Estados Unidos? Exato. Você não pode falar que o Lula é tal coisa. Você não pode falar que o Lula é coisa. Ele é bandido, viu, galera? Você não pode falar, eu não posso falar ainda, né?
Eu também não posso, em Eu não teoria, sei se né? vão ricochetear, porque eu trabalho na Jovem Pan, não sei se vão ricochetear Na Jovem como Pan, extensão. é Então eu verdade. prefiro, como diria a Copélia, prefiro não comentar. O lado de bom de perder tudo é isso. Não tem mais o que tirar de mim, né? Então, eu sou Exato. mais livre. E chegar ao ponto de mandar dizer que o Lula é inocente. Ora, tecnicamente, na ficção do direito, ele é inocente, como qualquer pessoa é inocente. Mas a palavra inocente, ela tem vários tipos de Né? funções. Mas ele não foi inocentado. É isso que as pessoas elas têm um descuido, um desleixo com a palavra. Porque, veja, se eu te convido para ir na minha casa, aí chega na hora e falo, não quero que você vá, você está o quê? Desconvidado. Sim. Né? E eu faço a mesma correlação com a palavra condenado. Mas não houve uma descondenação, houve a anulação de todo o processo. Então, na ficção jurídica, coisa linda, né? É como se nada tivesse existido. Então, ele nunca foi condenado. Porque se anula, você apaga. São Tomás de Aquino diz que nem Deus pode apagar o passado. Mas a coisa julgada do STF pode. Olha que coisa maravilhosa. Mas é só de mentira, é só de fachada. As pessoas que não são completamente bitoladas pela mídia, elas entendem que o Lula pode ser inocente juridicamente, mas existem muitos outros significados da palavra inocente que não necessariamente necessitam de você ser inocente ou não na justiça. O povo julgou o Lula, pelo menos a maioria das pessoas, julgou ele como culpado perante as evidências no tribunal da opinião pública. Então, na opinião pública, ele não é inocente, ele é culpado. Por mais que ele seja inocente na opinião jurídica. Mas aí a gente tem que ver, num mundo onde o STF passa por cima da Constituição, qual é a opinião que vale mais? A do STF ou a do povo? Exato. Eu acho que é do povo aqui, nesse momento. Por exemplo, a campanha do Lula, que entrou com aquele monte de ação, e o advogado dele, o Cristiano Zanin, é um gênio. Né? As pessoas podem não gostar dele, mas ele, na minha opinião, é o melhor advogado do Brasil. Caralho. Ele é o melhor advogado. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Esse monte de ação que foi ingressada, inclusive para impedir que o Lula fosse chamado daquilo que o povo acha que ele é, porque juridicamente ele não é, tem uma peça de propaganda eleitoral obrigatória que fala assim, goleiro Bruno, doutor Jairinho, Flor de Lis, esses bandidos são os amigos do Jair Bolsonaro. Pode ter que da esperança. Essa era a propaganda. Mas tem um detalhe aí. A campanha que está pedindo para não chamar o Lula daquilo que o povo acha que ele é, porque juridicamente ele não é, ele está chamando 3 pessoas da mesma situação que ele. Porque o Jairinho não teve júri ainda. A Flor de Lis também não foi para o júri ainda. Então eles são inocentes. Pode crer. E o Bruno, goleiro, ele cumpriu pena. Porque ele já podia, né? Cumprir pena em segunda instância. Não valia ainda. Não tinha desvalido ainda a regra de poder depois da segunda instância. Ele ainda tem pendente no STF, pasme, Monarque, recurso extraordinário. Portanto, ele ainda não é culpado. O que é um recurso extraordinário? É o último recurso possível de se fazer dentro de um processo. Tem a ação, a defesa, sentença, recurso, 1. Aí tem lá o grupo lá do tribunal decide, aí tem o acórdão. Aí o recurso, se for matéria, se a parte prejudicada achar que aquele acórdão ele vai contra a lei, é recurso especial para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E se tem matéria de Constituição, recurso extraordinário, que é para o STF. Às vezes tem afronta dos dois. Então tem ao mesmo tempo recurso especial e recurso extraordinário. Então o recurso extraordinário é o último recurso. E no caso do Bruno, o recurso extraordinário ainda não foi julgado. E se não foi julgado, da mesma maneira que o Lula, ele é inocente. Pode crer. Então, se eu falo para você que o goleiro Bruno é inocente, aí eu falo assim, a pessoa assim, não, é inocente, ele foi inocentado. Aí dá uma ziquezira no STF, anula-se o júri do Bruno por algum vício processual, que foi o que aconteceu com o caso do Lula. Não foi nem análise de prova. Teve um vício processual, anula tudo, apaga. Se o STF encontrar vício processual no júri do Bruno, ele vai anular, ele vai ser inocentado. Mas assim, aí você pôs um para governar o país que você mora.
Aí o outro acontece a mesma coisa. Você toparia ir no sítio com ele sozinho assar uma carninha? Principalmente se for mulher, né? Mesma coisa, anula o processo do Abdelmaci. Você vai deixar sua mulher fazer uma inseminação com ele? Ele é inocente. Pode crer? Não, você Ele não é vai. inocente. Sim. Mas o povo quis que o presidente Não é fosse... é muito louco isso. E essa questão de descondenar, inocentado não foi, porque ele nunca deixou de ser inocente. E o Brasil, com essa questão da culpa após o trânsito em julgado, ele tem uma figura bizarra, que é o condenado inocente. A pessoa foi condenada pelo juiz, foi condenado pelo desembarga, foi condenado pelo ministro do STJ, mas ele é condenado, mas inocente. Porque ele só pode ter o status de culpado depois do STF. Porque o STF fez uma manobra jurídica para tirar ele, porque ele queria o Lula quantas contra o vezes o Bolsonaro. STF não negou o pedido do Cristiano Zanin para ele sair da cadeia antes de tudo isso? O que mudou para eles? Boa pergunta. O que mudou na cabeça deles ou no ciclo de Boa, poder que essa é a pergunta de permite? $1 milhão. Quem que tá por trás Eu, do como STF, Reles mano? mortal, não sei responder. Eu imagino quem que é, mano. Eu acho que tem que ser alguém muito poderoso, entendeu? Pra dar o aval político pra um cara simplesmente passar por cima da Constituição e saber que não vai dar merda com ele. Tem que ser um cara muito poderoso. Tem que ser um grupo poderoso de poder, entendeu? Tem duas teses. Ou é alguém muito poderoso, de fato, que controla o Brasil, praticamente um reptiliano, né, que eu acho uma teoria mais da conspiração. Pode ser. Ou também tem uma outra teoria que eu ponho ficha nela. Sérgio Moro. A partir do momento que o Sérgio Moro largou a magistratura para ser ministro, a coisa mudou no STF. Porque há um corporativismo, não só no judiciário, mas de todas as profissões. Uma vez que o Sérgio Moro fez o que fez, também à luz do dia, quando ele começou a destratar o Cristiano Zanin nas aquelas primeiras audiências de 2017, eu falei, isso vai dar merda. Vai dar merda, que vai arrastar, e o Lula ainda pode voltar como herói, preso político. Foi o que aconteceu, no fim das contas. Mas a hora que ele largou a magistratura federal para ser ministro do Bolsonaro, a coisa mudou. Aí eles falaram, não, mano, A vocês coisa estão... mudou. Não, a gente não pode... Se eles queriam soltar o Lula, foi a desculpa que eles precisavam. Pode crer, pode Foi a crer. desculpa que eles precisavam. Ou a gente tem essa teoria da conspiração, do reptiliano, ou de alguém realmente muito poderoso, um grupo, sei lá, ou essa do Sérgio Moro, que eu acho mais factível. Mas quem que tá por trás do Sérgio Moro? Porque eu não acredito que nenhum desses players aí que a gente vê famosos, eles são quem dá as fichas de verdade, entendeu? Olha, usando a navalha de Ockham, né, quando tem muita tese muito louca, o mais simples é o fato, eu acho que está por trás do Sérgio Moro é a mulher e por trás do casal a vaidade. Mas não é estranho que o Sérgio Moro, depois que saiu de juiz, ele foi lá para os Estados Unidos, ganhou uma bolada, ficou lá um tempão trabalhando numa das maiores empresas do mundo. Pois é. Não é meio esquisito? Por que eles fizeram isso para ele? Pois é, tudo esquisito. Ou vaidade ou ganância. Eu acho que tem um grupo, eu acho que tem um... Bom, política externa é algo que existe, né? Bom, parece que não existia muito bem no Brasil, no governo Bolsonaro, assim, com todo respeito, mas não existia, assim. Mas os americanos, os chineses e os russos, eles levam muito a sério garantir um bom cenário externo para eles no mundo. E eu acredito que os Estados Unidos, que já foi pego espionando a Dilma, ou seja, eles têm interesse no Brasil sim, e estão dispostos a espionar o presidente, se for preciso, para mexer os pauzinhos aqui. Todo mundo tem a Floresta Amazônia é uma caixa de Pandora, né? E de dinheiro, né? Exato. A indústria farmacêutica, que é a indústria mais poderosa do mundo, cresce o olho no Brasil por conta da floresta amazônica. Sim. Que a gente, muito bosta que não consegue desenvolver nada que preste, a não ser ficar falando de demarcação de terra, de oca, de uga-uga, de Ou coisas cortar árvore, né? Não que consegue não pensar. conciliam a dignidade dos povos indígenas, porque eles são seres humanos. Todo mundo quer ter uma tecnologia, todo mundo quer ter uma facilidade, todo mundo quer estar inserido Sim. na sociedade. Se os índios eles têm terras, deixa empresas explorarem as terras deles e dar royalties para os índios. Eles vão ficar todos milionários
E aí você vai ver a Você põe cultura aquele indígena. bando de compliance lá que qualquer empresa tem que fazer. Eu trabalhei muito tempo como conselheiro jurídico da indústria de papel e celulose. A exploração de celulose no Brasil, ela é reconhecida com o selo verde dos 4 cantos do mundo. Dá para conciliar sempre as coisas. Sim. Dá trabalho. Mas esse povo não quer trabalho. Parece que eles não querem o desenvolvimento do Brasil também. É verdade. Isso é muito verdade. E geopoliticamente, eu acho que por Estados Unidos faz muito sentido que a gente não se desenvolva. Por que ele vai querer ter uma potência igual a China, que a gente pode se tornar uma China da vida, né? Em pouco tempo, assim, 4 anos, se a gente quiser, É realmente. muito difícil. É difícil porque politicamente a gente não tem estrutura. Não, e também tem uma questão de educação técnica. Tem vários tipos de educação. Tem a educação erudita, tem a educação para a educação e tem a educação técnica. Então, na China, todo mundo tem algum nível de educação técnica para ocupar algum posto para o desenvolvimento que foi desenhado pelo partido. Aqui a gente tem empresa que não consegue, por mais desemprego que tenha no Brasil, não consegue achar gente qualificada para certos postos. Isso é um problema. É uma armadilha geracional que a gente se colocou. Né? Exato. E a gente fica nessas discussões estéreis, ideológicas dentro da educação. É a mamadeira de piroca. Kit gay, blá, blá, blá. Como que fala? A doutrinação dentro da escola, a doutrina zero. A gente fica discutindo o sexo dos anjos e o tempo passa. Esse povo está envelhecendo. Daqui a pouco nós vamos ter um monte de idoso que, se ficar mantida a Constituição, vai ter o seu direito à aposentadoria e não contribuiu em nada. Isso é um efeito cascata. Para quebrar o país, né? Exatamente. E a gente tem uns exemplos maravilhosos para a criançada. A criança que está no morro ou em áreas dominadas, não pelo Estado, mas por um coronel, por um traficante, qualquer coisa que não seja uma atividade lícita, ela vai crescer querendo ser aquele chefe, porque é o mais próximo que ela tem. Em regra. Faz sentido. Eu produzo documentário de true crime. Que é há algum tempo. Documentário de true crime? Documentário true crime, crime. True crime. A gente está trabalhando num grande com a... Eu não posso falar que estou com o NDA do canal, mas é um canal fodido. A gente já fez da Nardone, Suzana, assim, quilos. Eu já produzi mais de 100... casos espetaculares de crime que aconteceram. Exato. E a gente tem muito contato com a polícia, né, para fazer isso. A polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, a que nos acompanhou durante um desses documentários, ela fala o seguinte: a regra tem, claro, sempre tem gente boa e gente ruim em todo canto, em todas as classes, de todas as profissões, de todas as idades, todos os credos. Mas, em regra, porque elas vivem no morro, sem saneamento básico, sem perspectiva de vida. É muito difícil, muito trabalhoso ir à escola em paz e conseguir estudar, porque não adianta você ir para a escola e ter que trabalhar num farol depois. Sim. A maioria das crianças pede para entrar no tráfico, porque é a maneira mais rápida dela ter aquele sucesso imediato, usar o cordão de ouro, ter as minas que eles querem. Sim. Então, tem muitos incentivos no crime, né? Exato. Então a gente falha em tudo e essas áreas elas acabam sendo dominadas. E quando essas áreas dominam uma população, eles acabam dominando a política mainstream também, porque eles são financiadores. Ainda mais depois que o Barroso teve a ideia genial de levar para o STF aprovou acabar com o financiamento privado de campanha, só pode o público e pessoa física até determinada faixa. O tráfico ele pode pôr dinheiro por fora à vontade, que ninguém nunca vai descobrir. Verdade. E não é como se a gente tivesse um sistema que coage o crime de verdade, assim, né? O crime é bem solto, né? Exato. Quando a polícia vai lá tentar combater, eles revidam com artilharia antiaérea e o caralho, né? E agora eu tô tentando lembrar por que eu entrei nisso do true crime do morro. Era pra gente tava tentando entender quem que tá puxando as cordinhas no final das contas. Ah, tá, muito bem. Então a gente tem essa possibilidade também. Então não dá para descartar. E a navalha de Ockham, eu estava falando da vaidade do Sérgio Moro. O Sérgio Moro ter virado ministro da Justiça,
ter ido ganhar um monte de dinheiro, isso levanta a lebre. No Brasil é tudo muito absurdo. Mas, veja, que ninguém foi tão absurdo dentro dessa estrutura caótica toda que a gente vive, quanto o TSE e o STF nessas eleições. Porque foi muito didático a afronta da Constituição, a afronta da lei, a afronta do dia. Foi muito didático. Eu não sou um cara estudado, não sou advogado nem nada, mas, pô, pra mim isso parece um golpe do judiciário e uma implementação de uma ditadura do judiciário. Porque a partir do momento que ele pode tomar qualquer decisão e não está mais limitado pela Constituição, ele pode fazer qualquer coisa. Exato. É aquela cena do corno que chega em casa, vê a mulher na cama com outra, e ela fala, não é isso que você está pensando. E ele acredita. E o judiciário falou pro povo, não é isso que você está pensando. E nós não temos um povo educado para ser cidadão. Eu estava falando das educações, né? A gente não tem um povo educado para atender demandas profissionais, não tem um povo educado para ser cidadão. E o que é ser educado para ser cidadão? É eu saber quais são os meus direitos e também quais são os meus deveres. E nós chegamos nesse ponto em que o povo viu, eu tenho direito a um processo eleitoral íntegro, que não puxe sardinha para nenhum lado, que respeite a Constituição, que respeite a lei. E não foi cumprido. Né? E ele viu isso sendo descumprido na cara dura. E aí, o que ele vai fazer? Por isso que eu entendo um pouco a galera que tá nas ruas pedindo intervenção militar. Porque não que eu tem acho uma o boa que ideia, fazer, né? Monarca, não tem o que fazer. O que o povo vai pedir? É. Porque ele viu um direito seu sendo lesado na cara dura. E se hoje desrespeitam esse direito para o meu candidato, amanhã o que eles podem fazer comigo que não sou nada? Eu entro no sistema judiciário. Você tá na sorte. Então, aí dá aquele desespero. Aí vem aquele debate antigo do artigo 142. Né? Intervenção militar. O que diz o artigo 142? As Forças Armadas são compostas por Marinha, Exército e Aeronáutica. Então tá aí, primeira lição do artigo. As Forças Armadas são essas três instituições. Sim. Marinha, Exército e Aeronáutica. Aí ele segue. Tendo como chefe supremo o presidente da República. O que quer dizer isso? Nada. Quer dizer nada. Tipo aquelas frases desgraçadas, infelizes, que quiseram copiar da Constituição dos Estados Unidos, mas que não serve para nada a não ser causar confusão. Por que não significa nada? Porque um presidente ele não pode falar assim, Forças Armadas, agora vamos lá no comitê de tal candidato, vamos lá... Matar todo mundo. Não pode. Ele não é supremo As Forças Armadas são organizações marciais onde seus soldados são treinados para a morte, porque a sua função principal é defender o país em caso de guerra. É a primeira função. Pode crer. Então, se eu sou comandante supremo, como diz a Constituição, eu posso mandar fazer tudo. Mas não pode, porque o artigo ele já vai na sequência desmentir essa supremacia do presidente. Entendi. Então eu falo, Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, chefia suprema do presidente, bosta. Cuja função é a defesa do país contra ameaças externas ou internas, de grupo terrorista, etc. Defender o país mesmo, matar ou morrer para defender o país. A integridade institucional. E essa é a primeira. A segunda, garantir a existência dos três poderes. Não é nem lei e ordem. É garantir os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Poderes esses que legislativo, executivo e judiciário podem requisitá-las para fazer valer a lei e a ordem. Ou seja, a mesma supremacia que o executivo tem sobre o exército, tem o judiciário e tem o legislativo. Então esse chefe supremo não quer dizer nada, mas é uma palavra vazia. Aquelas infelicidades, tá cheio disso a Constituição. Bom, o executivo, o legislativo e o judiciário podem chamar o exército, a marinha, a aeronáutica para fazer cessar o desrespeito à lei e à ordem. Sim. Aí a gente imagina que é uma situação que é, por exemplo, lembra da pacificação do Cabral e do Lula, a pacificação de mentira que fizeram lá nos morros? Não lembro, o que aconteceu? Não, quando o Lula estava na presidência, o Cabral, né, Era governador do Rio, eles fizeram aquela pacificação lá no Rio de Janeiro, etc. Aí mandaram o exército lá. Foi o exército. Porque naquelas áreas, né, alguma coisa acontecia que a polícia não dava conta e o exército foi chamado para restabelecer a lei e a ordem naquele local. Veja, é a aplicação constitucional. Mas o que ninguém nunca viu na história desse país foi... E se
O desrespeito à lei e à ordem vem do executivo, do legislativo ou do judiciário. Aí não tem resposta. Aí o povo, num primeiro momento, se apegando àquele trecho, à autoridade suprema do presidente, não tem como saber que não significa nada aquilo. Aí ficava, presidente, chama o exército. O presidente não pode chamar o exército para os outros. E o problema é que quem tinha que interpretar isso é o cara que está passando por cima da Constituição e não tem mais credibilidade. Esse é o ponto, porque se eu falo que a lei está sendo desrespeitada, quem é que diz que a lei está sendo aplicada ou não? É o judiciário. Sim. E a função das Forças Armadas é manter os três. Ele não pode, mesmo que um deles seja a fonte, dizimar o poder, porque a obrigação dele é manter. Ele tem que acabar, não sei como, ele vai acabar com a lei, o desrespeito à lei e a desordem de um poder, preservando esse poder. Aí é mais uma ginástica que você tem que fazer mental. O Roberto Campos, ele tem uma obra que ele destroça a Constituição de 88. É muito interessante ler o Roberto Campos quando ele escrevia sobre a Constituinte. Bom, o que eu imagino que pode fazer? Quando o problema vem de um dos três poderes, dois poderes precisam se sentar, tentar resolver e, eventualmente, chamar o exército para ajudar a resolver sem acabar com o outro poder. Sim. Porque ele não pode deixar de cumprir a sua função principal antes de lei e ordem, que é garantir os três poderes. Mas isso nunca aconteceu. O Senado Não tem podia resolver a jurisprudência. crise. A crise não piscar Não de tem olhos. case. Não tem case. Então, o que o povo está fazendo? O povo se viu tratorado, abusado, diminuído e, pior ainda, lesado por quem Deveria diz protegê-los. Né? o que é o direito, por quem deve proteger a Constituição. E se quem tem que proteger a Constituição rasga a Constituição, para quem que eu vou reclamar? Fudeu. Realmente não tem saída mais, né? Então é uma situação muito ingrata. Então você acha que... Bom, a gente viu muitas imagens dos protestos, das manifestações, e aí, num primeiro momento, quando chegavam os policiais da Policial Federal, da Rodoviária Federal, e também militares, eles chegaram e apoiaram os manifestantes, o que é inédito, assim, na minha opinião, eu nunca vi, e é também um sinal que a instabilidade política, ela não está só no povo, mas também está dentro das instituições, né? Porque quando um policial, ele apoia uma manifestação que pede intervenção militar, para quem não quer uma intervenção militar, é muito preocupante isso. E né? a polícia militar é militar. Sim. E o que é mais bizarro é que essa decisão também é muito bizarra. Porque para pensar, a polícia militar dos estados responde ao governo dos estados. Se ela responde ao governo dos estados, elas não respondem para um ministro. Do federal. Ou o ministro, ele chama as Forças Armadas, agora ele não pode dar uma ordem direta bypassando a Secretaria de Segurança Pública. E é muito engraçada essa decisão também, que ela fala assim, bom, a polícia não está fazendo o seu papel, a sociedade está sofrendo com isso, então vá lá, polícia, e se você não prender, se você não fizer alguma coisa, você vai pagar multa. Uhum. Policial, vamos trabalhar, sua função é essa, você não está cumprindo seu papel constitucional. Essa é a palavra. Imagina como seria bom o Brasil se ele também falasse, olha, polícia, se vocês não investigarem, não prenderem assassino, estuprador, estelionatário, perseguidor, Político corrupto. Ladrão, corrupto, vocês vão estar prevaricando, vocês têm que investigar direitinho e prender. Mas isso Aí não tá, aí a polícia vai lá, investiga, etc, com recurso baixo, que tem ganhando pouco pra caralho, mas vai lá, ela faz. Aí prende, aí chega no judiciário, solta. Agora o caminhoneiro, choque nele. Nada faz sentido, esse é o problema. É que E não faz sentido por conta do Supremo. Primeiro que o Supremo ele não tem mais condição moral de impor que alguém cumpra a Constituição, porque ele mesmo não cumpre. Então, ele perdeu todo o poder político, o capital político que deriva da moralidade e do respeito que as pessoas têm com o cargo, né? Você respeita muito mais a decisão de
uma pessoa no poder quando ela tem uma alta responsabilidade perante esse poder. Quando ela tem uma baixa barra nenhuma responsabilidade perante o poder, os comandos deles entram passíveis a serem duvidados, questionados, né? Sim. Então, para mim, na minha visão, a gente está à beira de um colapso institucional, onde é possível a gente ver no futuro, daqui 1, 2 anos, decisões do STF sendo expedidas e não sendo cumpridas mais por facções dentro do Estado, entendeu? Exato. Então, é um colapso eminente, na minha opinião. São facções institucionalizadas ainda, porque a gente tem as facções criminosas, mas que não são institucionalizadas. A gente tem facções institucionalizadas e que nós pagamos por ela. Sim. Olha a inversão de poderes. E quando o Lula ganhou, né? Aí começou o festival de besteira. Eu votei pelo respeito às instituições. Tá. Então a gente tem que respeitar as instituições. Mas as instituições também têm que se respeitar. Porque se uma instituição não se respeita, eu não tenho que respeitar. Sim, é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Outra coisa, a democracia voltou ao Brasil. A democracia voltou para o Brasil. O Lula foi eleito como? Por eleições democráticas. Tá, então, qual parte que eu perdi que não tinha democracia no Brasil? E outra, o que é pior, ele venceu, eleições democráticas, venceu, tá certo, ele venceu. Mas o processo eleitoral foi realmente democrático, conforme diz a Constituição? A pessoa não sabe o que fazer, então ela está apelando a tudo, está apelando a Deus, ao cacique, cobra coral. E o STF está lá. Tem um quadro do Magritte, que está lá no Museu de Bruxelas, é famoso. Ele pinta um cachimbo e ele escreve embaixo, isso não é um cachimbo. Então, o STF está lá com o desenho de qualquer coisa que não é a Constituição e escreve embaixo, isso é a Constituição. E ele espera que o povo acredite. Você acha que o Exército vai se movimentar de algum jeito? Ou ele vai manter nessa situação, assim? Não que eu esteja pedindo por uma intervenção militar, mas... O Exército não pode agir sozinho. Sim. Tá? O Exército ele tem que ser provocado por um dos 3 poderes. Agora, como é que se provoca o Exército, um dos 3 poderes, contra outro poder? Tem que ter 2 poderes. Tem que ter o Congresso e o Senado. Cadê o Legislativo? Mas também é uma hipótese, Uhum. porque isso nunca aconteceu. Veja que situação difícil. Já aconteceu a intervenção militar, né? Foram 12 dias de protestos e no 12º dia ocorreu realmente uma intervenção militar, né? Parece que é a estratégia da galera que está na rua agora. Eles querem causar uma comoção social tão forte que obrigue ao Exército a tomar alguma atitude, né? Mas a gente não tem essa saída hoje, a gente tem trauma dessa possibilidade. Sim. Né? O que ia ser um tempinho em 64 virou 24 anos. Sim. Quase 24, 25 anos, que teve a indireta do Tancredo, que foi 85, se não me falha a memória, então foram 21 anos. 21 anos. Então, veja, e o que difere o MTST é que ele tem uma causa legítima, né? As pessoas querem moradia, a Constituição diz que todo mundo tem direito à moradia, o trabalhador rural quer trabalhar, a Constituição Federal diz isso, então eles estão fazendo uma manifestação pedindo uma coisa que é factível. Sim. Agora, a situação do povo que está se manifestando agora por conta do processo eleitoral é que eles estão pedindo algo que é impraticável. Algo que realmente faça cessar, faça parar aquilo que está matando a democracia, Sim. mas que não existe uma resposta do que pode ser feito. É porque se eles realmente quisessem ir contra o Alexandre de Moraes meio que ignorando a Constituição, eles poderiam pedir um impeachment dele. Eu acho que se tivessem pessoas, essas milhões de pessoas que estão na rua agora, se elas em vez de estivessem pedindo intervenção militar, estivessem pedindo o impeachment do ministro de Moraes e talvez eleições justas no futuro, talvez fosse uma pauta que todo mundo ia poder abraçar, e aí teria talvez mais força esse movimento. Exatamente. Porque eu não consigo abraçar um movimento que pede intervenção militar, entendeu? A gente não sabe o que é isso. Mas aí nós estamos falando de um ministro do Supremo, que é corporativista. Sim, sim. Ok? Uma coisa eu pedi um impeachment de um político. Político pedir impeachment de político.
Outra coisa é o político pedir impeachment do cara que vai julgar o Congresso inteiro. Se o nosso Congresso for realmente ficha limpa, não tem problema, ele peita. Agora, quantos por cento do Congresso Nacional não tem medo de uma canetada de algum ministro do STF? Eu acho que depois que o STF pode dar qualquer tipo de canetada, eu acho que não importa nem se você tem alguma coisa suja no seu passado ou não. Eu acho que até um cidadão de bem que está no cargo de... Isso é verdade. Ele vai ter medo do cara. Isso é verdade. Ele pode só inventar alguma coisa e me punir, e quem que vai contestar, entendeu? Então, a gente já está numa ditadura do judiciário, assim. Se a gente quiser olhar de um jeito ameno, a gente pode até tentar, mas não vai ser verdade, assim, entendeu? É uma ditadura do judiciário que já está agravada, no sentido que eles já tomaram tantas decisões ilegais que eu acho cara dura. que não tem volta mais, talvez ainda não. Mas eles já tomaram muitas decisões que são ilegais na cara dura, que corroeram todo e qualquer credibilidade que eles poderiam ter com a parcela da população que realmente entende o que está acontecendo. E aí agora você vê, tem o Lula, que é presidente, que deve muito ao STF. Muito. Tem um Congresso que não é tão lulista assim, mas que pode ser corrompido, e se não for corrompido, quiser fazer oposição, vai fazer uma lei, vai derrubar um veto, o que o STF vai fazer se tiverem os dois sincronizadinhos? Anula, tá errado aqui. Sim. Quantas leis não foram votadas, aprovadas, sancionadas, entraram em vigor e o STF não mandou suspender? Quem é o STF para mandar suspender a aplicação da lei? Isso não existe. Sim. E eu lembro aqui de 3 casos só esse ano. É preocupante demais, né? É o que o Rui Barbosa, todo mundo fala do Rui Barbosa agora, de fato, o pior autoritarismo é do judiciário, porque você não tem para quem recorrer. É o que está acontecendo com esse povo agora. A gente não tem para quem recorrer. E se você recorre, eles mandam calar a boca. Sim, sim. É complicado o Brasil, cara. Sinceramente, eu tô pensando em vazar daqui, porque eu não tô vendo muito mais futuro, para ser sincero. Não vejo um bom futuro no Brasil nos próximos 4 anos. Mas isso só vai melhorar quando a gente entender qual é o nosso valor dentro de uma democracia, a nossa responsabilidade. É o que eu tento trazer um pouco nesse livro novo, meu Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário, no qual fora do armário não é a questão de sexualidade, é o direito fora do armário, porque as pessoas saibam o que é civilização, democracia. A primeira parte é só de conceitos. Uhum. E depois analiso a Declaração Universal, artigo por artigo, da maneira que todos possam entender, porque ser fora do armário é você aceitar as suas ideias, aceitar a sua crença, aceitar os seus prazeres, entre eles os sexuais. É não ter medo de julgamento, Exato, né? é ser você mesmo e lutar para ser você mesmo. E a única forma de ser você mesmo, sem repressão, é no Estado Democrático de Direito. Quando você compreende a sua responsabilidade, o seu papel, você vai saber quando você está sendo violado e pensar racionalmente em como fazer parar essa agressão. Mas nós não temos isso, infelizmente. E esse aqui é um primeiro passo, Leandro Carnal prefaciou, um prefácio lindo, para tentar fazer alguma conscientização cidadã, porque é difícil. Quando a gente não sabe, a gente se indigna. Mas, às vezes, a gente fica seguindo gente estúpida, aí tudo ferra, porque a gente engrossa um caldo daquilo que a gente não entende o que é. Pode crer. Bom, virou isso, né? A própria pauta identitária é isso, né? É a manipulação do cérebro do jovem que é de bem, que é um jovem que eu bom. falo aí. A militância identitária, né, apesar do título fora do armário, a minha maior crítica vai para a militância identitária. Pode crer. Que você, eu luto pela diversidade, mas tem que ser a diversidade aqui. Ou é não binário, ou é saci pererê, ou é cis, ou é trans. Mas não é uma diversidade de pensamento mesmo. A é uma diversidade ela é absoluta, ela é irredutível. É uma diversidade de fantasia que eles impõem. Tipo, temos aqui algumas fantasias que cabem no nosso grupo. Ou você é um homem negro, ou você é um homem gay, ou você é uma mulher ou um homem trans. E se parasse aí, tudo bem. Tá. Mas você é não binário. Se você é não binário, você não pode defender tal coisa, tá? Porque senão você não é mais não binário. Você é não binariofóbico. Sim, é um jeito Sempre tem uma denominação. É um jeito de transformar os seres humanos em pokémons.
Cada um tem o seu, Exatamente. você é o Pikachu, você fala Pikachu, você solta raio e é isso. Já te categorizei. Você não pode do nada resolver usar um ataque de água porque você é o Pikachu. E mais grave que isso, além de você tornar as pessoas em Pokémon, é a receita certa para você fazer a civilização voltar para a tribo. É Aí a gente verdade. vai ter um monte de tribo, não vai ter mais civilização. Eu diria que já até voltou já, tá ligado? A gente tem uma tribo grande hoje Tem. que tá... Tem duas tribos, tem a tribo da direita e da esquerda, né? E a tribo dos isentões? Tem a tribo dos isentões, que é a tribo que eu gosto Que mais... é a única tribo que presta, na verdade. Porque É a tribo da não ele tribo. deixa todo mundo... Tá, você quer... Pode ser... Eu quero viver com você. A civilização é essa. É a convivência pacífica e harmoniosa entre tribos de maneira que uma não degladie a outra. Sim, sim. E é a tentativa da gente não se separar em tribos, se separar em indivíduos. Cada um é um indivíduo, todo indivíduo tem as mesmas liberdades, direitos e o caralho. E é isso, respeita esses direitos e não imponha a sua visão de mundo em detrimento aos direitos individuais das pessoas, porque você se considera moralmente superior, como no caso dos identitários, né? Todo mundo vira fanático. Você vira fanático de uma causa. Sim. É um torcedor fanático, religioso fanático. O ideólogo fanático é isso. Ele é tão nocivo quanto essas categorias. Mas podem ter lados bons te mudando um pouco de assunto, mas podem ter lados bons do Lula ser presidente, entendeu? Num sentido, existe... Pode, eu espero que sim. Afinal de contas, eu vivo neste país. Claro, claro. E ele é muito melhor geopoliticamente falando do que o Bolsonaro, entendeu? Só o fato de todos os países, inclusive China e Rússia... Engana muito, né? Ele engana muito. Mas às vezes ele pode usar esse poder, essa lábia que ele tem ao nosso favor, assim, se tiver um mínimo de nacionalismo dentro do Lula, né? Porque ele é corrupto, com certeza, mas às vezes ele pode ser um corrupto, tipo os caras do Peaky Blinders, tá ligado? Eu não sei, não sei dizer. Não sei dizer. São esperanças, né? Bom, é o que resta agora, né? Pra ser sincero. A gente não tem... Como dizia o Eduardo Cunha, Deus tem a misericórdia desta nação, cada um por si, Deus por todos, porque se nós somos esperar daquilo que a gente paga, das instituições do Estado, a gente está ferrado. É verdade. É triste, mas é verdade. É verdade, é verdade. Então você acha que não tem chance nenhuma do exército dar loucura neles e eles comprarem? Porque eu vi algumas imagens de, tipo, o cara no quartel... mirando assim, vendo a manifestação, uma galera lá, tipo, pedindo intervenção militar na cara dura. Eu não sei, eu tenho medo que essa imagem no imaginário coletivo do exército vai ganhar muita força, entendeu? Porque você tem pessoas que quando chega a polícia, eles aplaudem e falam: "Ei, polícia, legal, nós estamos do teu lado". Eu tenho certeza que esse movimento vai garantir muito apoio a esse movimento de intervenção, não tenho o que falar, é isso que eles estão querendo. Olha, eu tenho medo que isso possa acontecer, levar o país para um caos completo, entendeu? Porque as pessoas estão achando que a intervenção militar vai ser uma solução, mas é que você não sabe o que vai acontecer. Não. A partir do momento que o exército entra e toma controle de tudo e eles viram o STF de hoje, você está trocando um STF, um cara que está ignorando a Constituição, por outro cara que está ignorando a Constituição. Então você não resolve o problema da sociedade atual, você muda o problema. Exato. É só isso. Exato, você vira para a torcida para outra. Logicamente, você acha que vai acontecer alguma coisa? Logicamente não. Mas sendo brasileiro, a gente sabe que se a lógica é essa, pode acontecer tudo menos o lógico. Sim. Também o lógico, mas pode acontecer tudo. Sim. O lógico é menos provável. E tem uma outra coisa também. Eu tenho dois nortes para responder coisas que eu não sei. Primeiro, estando no Brasil, o lógico raramente é o que vai acontecer. E segundo, se eu não entendo nada de um assunto, me pergunta a opinião, eu pergunto, qual é a opinião dos artistas? E dependendo da opinião deles, eu sei que aquela é errada. Pode crer, pode crer. Bom, eu não tenho opinião também sobre o que vai acontecer, eu não faço a menor ideia, para mim tudo pode acontecer. Eu espero que a gente não entre nessa pira de intervenção, sinceramente, porque apesar dos problemas do judiciário, apesar de a gente estar numa ditadura do judiciário, internacionalmente pra gente, se a gente virar realmente uma ditadura militar, vai vir muita repressão. Não, mas a gente sendo uma ditadura judiciária já tem muita repressão da forma econômica.
Que investidor põe um dinheiro num país que não tem segurança jurídica? Se amanhã eu posso... você quer sair do país? Mas seu dinheiro vai ficar. É que esse argumento, não sei se funciona nesse caso, porque, por exemplo, muita gente coloca... nem vem. Tem muita gente que coloca dinheiro na Arábia Saudita, entendeu? E qual que é a segurança jurídica que você tem lá? Nenhuma, eles são uma família de imperadores, né? Isso Exato. que é. Mas eles ainda põem. A verdade é, dá pra fazer negócio sendo uma ditadura independente ou não. Uma família de imperadores. A gente tem 11 imperadores no STF. A incerteza é muito maior. Bom, é verdade. Mas eles parecem estar bem unidos, viu? Eles estão bem unidos. Por enquanto. Por enquanto. Sim, vamos ver. O STF sempre foi conhecido por ter 11 ilhas que não se conversam. É um momento tão estranho que as 11 ilhas estão se conversando. Virou um arquipélago muito foda. Harmonicamente. Preocupante, né? Preocupante. Não vamos deixar, então, uma mensagem otimista pra galera aqui hoje, né? Podemos deixar várias mensagens otimistas para as pessoas. O quê? Beba... Aproveite o fim desse feriado, encha a sua cara e se alguém vier conversar de política, mande a puta que eu pariu, porque não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém. Não tá mesmo, eu tô pessimista também, cara. Tô bem pessimista com o que vai acontecer, assim. E eu tô pessimista com os bolsonaristas também, cara. Eu não sou bolsonarista. Eu também não, eu sempre fui de direita, mas nunca fui... Porque quando você fala bolsonarista, lulista, você entra para um time. Uhum. Aí você não tem uma ideologia, você é do time tal. E tem que pensar de conforme o time. Exatamente. Eu também nunca gostei de me ceder meu pensamento a um grupo. Mas eu preferi o Bolsonaro do que o Lula. Não aconteceu. Eu vou aceitar os resultados da eleição. Se comprovarem alguma fraude, aí é outra história e a gente conversa de novo, porque fraude é fraude, né? Você teve... Tem que ter alguma medida para sanar a fraude. Mas como não apresentaram nenhuma prova de fraude que realmente seja inquestionável e grave... Nada se faz. Coloque os ministros, alguém no alto escalão das instituições nela, grudado. Se você não tem essa prova... Agora, se o ministro realmente errou, se todo um tribunal errou, aí cabe ao Congresso, para que não se fale... intervenção, usar o instrumento do impeachment. Mas aí a gente precisa de um Congresso com gente que presta. E eu espero que nessa renovação mais ou menos ficta, né, porque tem muito filhotismo, alguém decida fazer alguma coisa, tomar a frente, falar com o povo e não esteja rendido e nem se renda a um poder que faça com que o Congresso volte a ser o poder o legislativo volte a ser o poder mais representativo de uma república. Pode crer, concordo com você. E digo mais, um político carismático que pegar essa pauta e realmente levar no Congresso e conseguir uma vitória, ele ganha para presidente na próxima eleição, entendeu? Então, pra galera aí que é político, saiba que sua luta pelo bem e pelo que é certo vai ter grandes recompensas. Você vai ser perseguido também, tá ligado? Provavelmente você vai se fuder. Mas se você vencer, você vai ser um herói. A verdade é lutar pelas causas do povo é isso, né? Mas as pessoas se esquecem, eles querem ser eleitos para ficar na mordomia, eles querem morrer, eles querem ir para o paraíso sem ter que morrer. Sim, né? Sim. Mas a função deles é sofrer pelo povo. Sim. E resolver o sofrimento do povo. Mas ninguém se lembra disso. E precisamos fazer o povo lembrar que os nossos candidatos eleitos, eles foram eleitos para resolver e sofrer os nossos sofrimentos. Não para terem aquele monte de assessor, trabalhar 3 vezes na semana e achar que a vida é linda. Sim, só para sentir-se poderoso. Eu sou um deputado federal, eu sou um senador. Olha como a vida é boa, né? Mas no fim a gente é bem egoísta, né, o ser humano. A gente... Sim. E eu não vou nem julgar todos eles, porque eu na maior parte da vida, me dedico a minha vida para ter uma boa vida para mim, assim. Eu quero ajudar as outras pessoas. Mas isso é bom, isso não é ruim. Sim, sim. Eu posso falar sobre isso, mas eu estou quase mijando na calça. Cara, vai lá, por favor. 1 minuto. Demorou. Galera, Tá. Bom, galera, é isso. Eu acho que a gente está num momento histórico da sociedade, é uma transição política. Eu tenho medo do que pode acontecer. Eu acho que é possível uma ruptura institucional grave no futuro.
vindo de qualquer lado, até porque a gente já teve uma ruptura institucional grave vindo do STF. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente já vive num Estado autoritário que não tem a necessidade de cumprir a Constituição. Então, tudo pode acontecer no Brasil. O Lula ganhando, na minha opinião, ele vai aumentar essa crise. Imagino que a gente vai ter mais ingerências do judiciário, até porque o Lula tem muita rejeição, entendeu? E na mídia essa rejeição vai ficar aparente, a não ser que eles comecem a censurar todo mundo, o que já vem acontecendo nos últimos 4 anos. Muitas pessoas foram censuradas do TikTok, do Instagram, do Facebook, do YouTube, de todas as redes sociais, onde seus canais perdem alcance ou muitas vezes são banidos por opiniões, né? Então a gente já vive nisso. Depois que o Lula ganhou, houve uma nova onda de censura no Instagram, no TikTok, tirando conteúdos de lá. Essa censura, na minha opinião, ela só deve aumentar cada vez mais. O prognóstico não é positivo, não, cara. Não é positivo, não. Por mais que eu não queira um remédio amargo ou uma solução desesperada como a intervenção militar, não dá para negar que nós já vivemos em um país com uma excepcionalidade institucional gigantesca e o país está fragmentado assim, fortemente. Tem vários indícios que isso aí pode se deteriorar. Eu não acho que é provável, mas eu acho que existe a possibilidade da gente começar a entrar em áreas de guerra civil, entendeu? Porque tem uma parcela grande da população que não aceita a outra. Cada parcela está cada vez mais radicalizada e polarizada e uma não aceita a outra. Uma considera um fascista, o outro bandido. Então, a possibilidade disso escalar para ficar violento, infelizmente, eu acho que ela existe, essa possibilidade. Eu espero que não. Eu espero que as pessoas não desistam de resolver as coisas através do diálogo e da política ou do ativismo pacífico e que a gente possa sair dessa situação e colocar o país nos trilhos e se tornar uma potência mundial eventualmente, né? Eu não sei como cabe tanta urina num organismo humano. Tu bebeu bastante água, tomou café é diurético. Nossa Senhora. Mas você estava falando que você é meio egoísta e tal. Sim. Isso não é um problema. Aliás, eu acho que egoísmo não é nem a palavra exata, né? Eu acho que a gente tem mesmo que ser individualista. Porque no fim das contas é você com você mesmo. Quando você está triste, sozinho na tua casa à noite, é você e você. Ninguém vai te ajudar. Quando você perde o emprego, é você e você. Então, o individualismo, dentro do capitalismo, é algo que você não pode afastar. Sim. Agora, o capitalismo responsável, onde as pessoas têm essa consciência do valor da existência delas, que é o que eu trato muito aqui, não há problema nenhum em você ser individualista, nem egoísta, você pode usar como sinônimo. Isso eu aprendi lá no beabá do moleque que quer ser de direita, quando a gente lê a Revolta de Atlas. Porque quando você é responsavelmente individualista, você vai fazer o melhor para você e fazendo o melhor para você, de maneira honesta, você vai estar fazendo o melhor para o seu entorno. Sim. Porque, eu sou individualista, eu quero que a minha empresa seja melhor. Se a empresa seja melhor, você vai contratar mais gente, você vai dar oportunidade para mais gente, você vai gerar mais riqueza. Mas não porque você quer necessariamente ajudar as pessoas, né? Não, mas ajudando você vai ajudar as pessoas, honestamente. Sim. Agora, quando você é individualista corrupto, aí você quer ajudar você em prejuízo das outras pessoas. Sim. Que é o caso do parasita. E, infelizmente, quando vai pessoas que têm um individualismo muito forte para a política, eles acabam não tendo essa noção. Porque a política, para mim, é uma área muito nobre do ser, entendeu? O problema deveria ser, por essência, necessita de uma nobreza de espírito para se ocupar aquela posição. É a noção original de aristocracia da filosofia grega. A aristocracia não é a classe dos mais ricos. Aristos, em grego,
grego koiné são os melhores. Né? É o governo dos melhores, dos mais capazes, dos mais vocacionados. Sim, sim. Aí que depois foi se desvirtuando, aí você tem o filhotismo, aí vira a família aristocrata. Na família tem um aristocrata, o resto pode ser uma merda. Aí você transforma a aristocracia em algo que ela não é originalmente. Sim, sim. E foi assim que a democracia foi corroída, né? A gente não coloca nas posições de poderes pessoas que têm um mínimo de respeito com a própria posição. Agora, é importante saber o significado de democracia, né, que é uma coisa que pouca gente sabe. E muito do que eu estou falando hoje desse livrinho curto aí, porque eu quis trazer esses conceitos que estão no debate de todo dia, de todo mundo, mas que ninguém sabe o que é. Democracia vai evoluindo com o tempo. Primeiro a gente tem lá todos os homens, cidadãos, né, todos os cidadãos de Atenas determinando como é que é a vida pública. Mas só era cidadão o homem ateniense, nascido em Atenas, livre, que não fosse rebaixado a escravo, mulher não tinha condição humana, então estava lá. Com a expansão dos direitos das pessoas e com a popularização, muito em razão da Revolução Francesa, você muda o enfoque. Né? A liberdade da democracia antiga, que era a liberdade de agir conforme decidido pela maioria naquela assembleia, muda para se ter uma assembleia que respeite a liberdade das pessoas agirem. Então você muda, se inverte. Traz né? uma universalidade. Eu sou livre para agir conforme a democracia dita. Aqui eu passo na Revolução Francesa, a democracia tem que garantir o meu modo de ser livre. E aí ela tem uma terceira revolução, que é com a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que vem depois da Segunda Guerra Mundial, da ONU, 1948, que fala dos direitos fundamentais da pessoa. E é muito interessante, é uma análise que eu faço muito rapidamente aí também, por que nós temos direito? Direitos fundamentais. Sim. Isso é natural? Não, não é natural. Eu sou contra a escola dos direitos naturais. Eu acho isso um erro conceitual. Porque nós, seres humanos, perceba que nós somos o animal mais patético que vem. Um cavalo sobrevive como cavalo, pinguim, as aves como aves. Todos os animais, eles têm no próprio corpo meios de defesa, senso de alimentação, de proteção, e eles têm uma couraça que eles passam as 4 estações do ano sem morrer. O ser humano ele vem para o mundo pelado, sem dente, sem capacidade de andar, sem capacidade de fazer nada, sem capacidade para comer, para beber. E ainda fazendo barulho pra caralho, atraindo os predadores. Não é muito louco que esse ser tenha dominado o mundo? Então, o que acontece? Se ele não inventa roupa, ele morre. Se ele não inventa arma, ele morre ou de outro animal ou de um inimigo. Então, o ser humano, diferentemente de todos os outros animais, que tem tudo, já nascem com todos os acessórios acoplados, ele, apesar de ter as limitações desses animais nos braços e nas pernas, ele tem na cabeça algo que só Deus tem, que é a criatividade. É esse o grande lance, o pensamento, saber que sabe e criar coisas novas. Chesterton, né, que é uma grande autoridade do conservadorismo católico inglês, que ele fala do homem como o animal antinatural, e que você já coloca no saco de lixo 90% das pessoas que se dizem conservadoras, porque eles não compreendem a grandeza do significado do conservadorismo, ele foi o único animal que, se você olhar todas as escavações arqueológicas, você encontra registro. Você não encontra uma pintura de um cavalo, você não encontra uma escultura de um chacal feita pelas patas do chacal. Sim. O homem é o único que faz arte. A assinatura do homem é a arte. E arte é criação. E o que é Deus, a não ser aquele que cria? É o Criador. Então, apesar da gente ser limitado, igual aos outros quadrúpedes, a gente tem o dom da criação que a gente compartilha com Deus. E se Deus
ou a razão, ou a causa científica de todas as coisas, quem é religioso prefere uma, quem não é prefere a outra. Se essa coisa existe e cria livremente, e se nós somos a única coisa na criação que passa a ser filho, e essa é a importância do cristianismo, porque Paulo de Tarso ele mostra que, e nós só temos esse sistema de direitos humanos, de democracia, de civilização desenvolvidas a partir do cristianismo. E a civilização egípcia? Eu não considero civilização. Por que não? Eu explico. Civilização é diferente de cultura. Se eu falar, temos a civilização mesopotâmica, a civilização egípcia, a civilização não sei o quê, eu estou reduzindo civilização à palavra cultura. E se eu não sei definir o que é civilização, eu não posso falar civilização egípcia, mesopotâmica, E o que seria a civilização? Síria. São culturas. Por exemplo, eu mas falo qual assim, seria a a civilização egípcia é o modo de vida de um povo de um determinado espaço geográfico que compartilham de uma cultura, de crenças e uma forma de organização social. Isso é cultura. É a cultura egípcia, a cultura política, a cultura... E o que é a civilização? A civilização ela é um processo que começa com o cristianismo, que é universalizar todas as culturas em uma grande cultura universal. Isso é um processo. A ideia é essa. Não existem nem gregos, nem judeus, nem libertos, nem escravos, nem homem, nem mulher, nem preto, nem branco. Somos todos uma só pessoa em Cristo. Então, não importa se eu tenho o costume de lavar o pé de manhã ou se eu só lavo a minha barba à noite. Eu não me importo com a cultura do grego, em diferença com a cultura do judeu, em diferença com a cultura, os hábitos do egípcio. Todos somos um mesmo povo. Enquanto a cultura ela demarca um povo com relação ao outro, a civilização engloba todas as culturas para fazer um povo só. Entendi. Mas por que isso tem a ver com o cristianismo? Isso no tem a ver com Japão o cristianismo não é uma porque... civilização também? Não, é uma cultura, é uma sociedade. A civilização é o mundo. Né? A civilização é o mundo. Entendi. A civilização é a tentativa de fazer com que todo mundo no mundo se respeite a todo mundo. Entendi, respeitando as diferenças. Exato. Inclusive. Então, eu tenho nesse ponto da Declaração Universal, que vem desse pensamento de que é o cristianismo que mostra a pombinha saindo do céu, entrando nos apóstolos, ouvindo em fogo, porque é uma alegoria muito poderosa que mostra, além do fato de Cristo ser o Deus feito homem, de que todos nós, seres humanos, por compartilharmos do mesmo dom de Deus, coisa que não acontece com todos os outros animais e criaturas e seres da face da terra, que nós temos Deus em cada um de nós. Se Deus é uma substância científica ou religiosa, Uma ideia, né? quando a filosofia cristã ela se impregna de fato na política, ela quer dizer que cada um de nós carrega um pouco de Deus. Mas como Deus é indefinível, cada um carrega uma parte diferente dessa substância que é de Deus, que nunca é igual a outra, porque Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Então, cada um é diferente. Cada um tem uma porção de Deus diferente, mas na mesma medida. É por isso que todos nós somos iguais na nossa existência, no nosso significado de existência, todos somos iguais. E porque nós temos essa partícula de Deus de maneira igual, nós somos livres. E é por isso que se fala que nós temos direitos fundamentais. E os principais, igualdade e liberdade. Porque quando nós vemos o ser humano como um ente divino, nós não podemos ser limitados, porque a nossa liberdade é divina, e a nossa liberdade não pode prejudicar a existência do outro ser divino, porque ele também não pode ser limitado. Então, essa equação harmoniosa que está por trás da Declaração dos Direitos Humanos. A partir desse momento, então, o que passa a ser a democracia? É um governo, uma forma de governo, que todos os cidadãos são convidados a participar. Como os países ficaram muito grandes, a gente tem que fazer isso por representação.
Então, quem quiser está convidado a se candidatar para ser o representante. Eleito, ele vai correr a administração da coisa pública, da res pública. As pessoas são eleitas porque elas têm uma ideologia assim ou assado. A ideologia pode caber, tem ideologia que não cabe, tem ideologia que cabe, tem ideologia que pode caber. Mas independentemente, o conceito moderno, é aí que eu queria chegar de democracia, isso é mal de professor, é tentar construir conceito para chegar nele. É uma forma de governo em que todos podem participar. Se você quer ser candidato a representante, você pode, ponto 1. Segundo, aqueles que são eleitos pela maioria vão governar segundo a ideologia que acredita essa maioria. Mas respeitando os direitos tem universais. que se respeitar todos os direitos, inclusive dos derrotados. Sim. Porque todos têm o mesmo valor existencial, todos são iguais, são divinamente iguais e livres. É por isso que é um desserviço quando nós viramos lulistas ou bolsonaristas, porque a gente esvazia a nossa liberdade existencial infinita em nome de uma pessoa. Pode crer, pode crer. É o dividir para conquistar, né? Então a democracia hoje é isso. É um governo que todos podem participar, que são representados por as pessoas eleitas pela maioria, mas que não podem se descuidar, afrontar os direitos humanos, os direitos fundamentais. É muito mais do que coisa de bandido, não ser preso, carcerário, não carcerário. Eu acho que o direito humano mais importante, que é o que ninguém fala, é o direito de ser você mesmo. E por isso você pode ser individualista, desde que você não atrapalhe com a sua individualidade a individualidade do outro. Sim, com certeza, com certeza. E quem vai para a política tem que entender que ele tem uma responsabilidade com um coletivo muito grande, né? Vamos ver o que vai acontecer, Thiago. O ideal seria esse. Cara, obrigado por você ter vindo aí, mano. Imagina, eu que agradeço o convite. Tem perguntas? Vamos responder uma pergunta da galera, então. A pergunta aqui é do Gustavo Munhoz Granja. Ele falou o seguinte: precisamos que pessoas civis que sejam públicas incentivem / invistam tempo e dinheiro em plataformas capazes de fiscalizar e pressionar as instituições. Utilizar a tecnologia e a informação a favor do povo. Blockchain tá aí para isso. Acho legal. Você pode começar esse projeto, Gustavo. Se for você da hora, é tão responsável pela democracia quanto eu, quanto o Monark, quanto a tia do Zap, né? Vamos se mexer, porque a responsabilidade é de todas nós. O problema que a gente tem nas democracias disfuncionais é que elas terceirizam a democracia. Alguém tem que fazer alguma coisa. Sim, sim. E a gente não... E ela é um problema de todos nós. Pode crer, pode crer. E é um problemão, viu? Tá crescendo a cada dia. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Eu aposto que a gente vai ter notícias bombásticas, não necessariamente em relação à intervenção e qualquer coisa, mas novas coisas vão surgir aí nos próximos anos, né? Isso aí é fato, na minha opinião. Espero, né? Que ela tende a melhorar. Mas quando a gente tem esse modelo disfuncional, ela pode descambar. Mas agora não tem o Bolsonaro mais lá para a mídia ficar batendo todo dia, incansavelmente. É isso que me preocupa, sabia? Por quê? Porque todo regime autoritário só funciona, só dura, quando tem concentração de limitação de informação. Você seleciona o que pode ser passado ou não. Sim. Se eu tenho amizade do poder com a imprensa, e se isso está muito bom e lucrativo para todos, decide-se, a gente não vai falar mais o que é de hoje, nós só vamos dar boas notícias agora. E aí que a Jovem Pan se dá bem. Exatamente. Porque ela vai ser... Mas ela precisa gozar da liberdade de imprensa que ela deveria ter. Gozou desde a redemocratização. E não está gozando porque está sendo censurada, né? O fato é esse, galera. A censura na Jovem Pan não acabou, inclusive aumentou conforme Lula ganhou. E para quem achou que isso ia acabar depois das eleições, meu irmão... Eu não sei se aumentou ou diminuiu, ela tá lá. Tá lá. É que muita gente foi banida do TikTok, do Instagram, do Telegram. Eu vi muita gente reclamando assim. Estão fazendo a limpa nos bolsonaristas. Sabe que muita gente, você fala com gente mais velha, por que era bom na época do regime militar? Porque as pessoas só tinham notícia boa dessa época. Faz sentido. Ao jornal publicar alguma coisa, ele não saía.
O jornalista morria, sumia, mas só saía notícia boa. Então você fala, nossa, o país era bom naquela época, Pode né? crer. Que você não podia ler notícia ruim. Aí não tinha notícia ruim, não se registra nada, você vai lembrar daquilo como uma maravilha. E é por isso que os autoritarismos se perpetuam. Porque a pessoa acha que está tudo legal. Sim. É um problemaço isso. Quando a mídia se dá bem com o governante, isso é muito arriscado. É muito bom, é até muito bom que a maioria da mídia se dê mal com o governante, porque a marcação em cima dele vai ser tão acirrada que ele pode fazer merda, pode ser corrupto, mas autoritário ele não consegue ser. Pode crer. E quando for corrupto, o nego vai cobrar e vai perder pontos políticos e tal. Mas eu tenho até que esperança, porque por mais que a Globo vai passar pano pra caralho pro Lula, eu acho que na internet, a Jovem Pan, não vamos passar Espero pano. que sim. Não, a ideia não é essa. A Jovem Pan continua como um veículo de oposição. Sim. Dentro das restrições, vamos dizer, legais, né, impostas nesse último processo, mas sim, é possível fazer oposição se a coisa continuar do jeito que está. Agora, o que não pode é receber mais decisão esdrúxula, que aí a coisa fica complicada. Mas do jeito que está hoje, dá para fazer uma posição. Sim. Tem que ter mais cuidado? Tem. Mas se a hipocrisia é a moeda para se jogar neste pôquer, Sim, e o vá povo lá. não é burro, ele vê, ele enxerga. Não é só porque a Jovem Pan foi obrigada a falar que que o Lula é inocente que o povo acreditou, né? sabe de nada. Cara, Thiago, obrigado, valeu. Imagina, obrigado quem por ter agradeço vindo eu. aí. Vamos fazer mais vezes, trazer uns colegas aí pra gente conversar junto. Boa, vamos. E quer falar alguma coisa? Deixar a rede social? Alguma mensagem final? Rede social é arroba Pavinato, P-A-V-N-A-T-T-O, como meu nome. Meu último livro, o anterior é o Estética da Estupidez, esse foi lançado agora em outubro, prefácio do Leandro Carnal, tá sensacional, tá muito bom esse livro mesmo, muito orgulho de tê-lo escrito. E cursos no link do meu perfil do Instagram. E amanhã, como todos os dias, das 14 às 15h30, apresentando Linha de Frente na Jovem Pan, TV, rádio e internet. Show de bola. Obrigadão por ter vindo aí. Que agradeço eu mais uma vez. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.